Imagina um garoto que não tem amigos e é forçado a entrar em um jogo mortal com 12 participantes, onde somente um sobreviverá. E além de tudo isso, ele tem que lidar com uma garota psicopata que é obcecada por ele. Será que ele sairá vivo dessa, galera? Vem comigo e vamos descobrir isso agora. A história começa com um garoto solitário do colegial, seu nome é Yuki. Como seus amigos são todos imaginários, ele passa a maior parte do tempo escrevendo em seu diário do celular. Dessa forma, ele sente que está conversando com alguém. Talvez o cara seja doido, mas não tenho certeza. Alguns alunos ficam bem curiosos para saber o que ele faz o tempo todo com o celular. E em seguida vemos uma garota de cabelo rosa, e esse é um sinal pra gente ficar esperto, porque se tem personagem de cabelo rosa, o bagulho vai ser pesado. Te garanto que você vai entender isso mais na frente. A aula acaba e Yuki vai pra casa. Em seu quarto, ele conversa sozinho e diz que tem amigos imaginários. Ele fecha os olhos e logo está em outro mundo, conversando com uma entidade que ele chama de Deus, que controla tudo e pode mudar o futuro através do espaço-tempo. O Deus diz pra ele que está criando um novo jogo e que será bem divertido. Yuki começa a falar com a garotinha e diz que seu diário é sem propósito, mas logo ele fecha os olhos e está de volta em seu quarto. Ele continua ouvindo uma voz em sua cabeça. É o Deus perguntando a ele se ele se sente sozinho. Ele diz que não e a entidade diz que mudará o futuro dele. Em seguida, uma nova mensagem chega em seu celular. Eu não tô dizendo que a TIM vai cancelar o chip por falta de crédito. Yuki então pergunta o que ele está aprontando. O Deus, de forma irônica, responde que isso será um jogo bem divertido, mas o garoto ignora, pois acredita ser somente coisa da sua cabeça. Em seguida, vemos uma garota apavorada em uma rua escura e deserta. Ela é perseguida por um assassino anônimo e o que acontece agora, você já sabe, né? No dia seguinte, ele percebe que no seu diário já está escrito todos os eventos que irá acontecer durante o seu dia. Yuki fica assustado, pois a notícia sobre o assassinato na TV é o mesmo relatado no seu diário. E não é só isso, mas eventos vão se tornando realidade durante todo o seu dia, até que o garoto está novamente no mundo do Deus do Tempo. Ele explica para Yuki que o diário tem um lado negativo. O diário representa a vida dele, então se for destruído, ele bate as botas. Agora a ficha caiu e o moleque tá se cagando de medo. Mas também por conta do diário, ele se tornou o aluno com melhor pontuação em toda a sua classe. Então alguns alunos sentem inveja dele e muita raiva, e planejam dar uma surra nele nos fundos da escola. Mas agora o cara pode prever o futuro e ele não vai até o local. Em seguida, vemos o assassinato da noite passada, e aparece uma garota suspeita de cabelo roxo que parece saber o que está acontecendo. No dia seguinte, Yuki está na escola colando na prova, e de repente se assusta com aquela garota de cabelo rosa. Essa é Yuno Gazai, a segunda aluna com melhores notas na classe, porque em primeiro lugar está o espertinho que cola com o diário, né? E galera, Yuno tem um segredo obscuro, mas talvez eu só te conte isso na parte 2 desse vídeo. A aula termina e no celular dele mostra uma mensagem que diz fim da linha. E você sabe o que significa? Isso mesmo, sempre que essa mensagem aparece, significa que Yuki está perto da morte. Yuno aparece e diz que esse é o futuro dele. Ele fica assustado e sai correndo. Ele nota que o futuro mudou de novo. Yuno continua perseguindo ele. Yuki então entra em um elevador em direção ao 14º andar. A garota de cabelo rosa aparece e entra no elevador. Ela mostra um celular para ele e adivinha, Yuki percebe que ela também é uma portadora de um diário do futuro. E o cara tá se cagando de medo de novo. Ele até tenta atacar Yuno, mas do nada ela beija sua boca. Em seguida ela sorri, pois na verdade ela está tentando protegê-lo, e explica que o jogador número 3 está bem ali perseguindo ele. E uma curiosidade, galera, é que na verdade o diário dela a cada 10 minutos mostra tudo o que acontece com Yuki, por isso ela sabe quando e onde ele pode morrer. Yuno diz também que é um diário do amor e que o futuro dele pertence totalmente a ela. Ela revela também que ele seria o primeiro a morrer ali, então eles decidem ir até o topo do prédio, pois ela diz que eles não têm para onde fugir, mas ela diz que tem um plano. O assassino ainda está à procura deles. Yuki deve usar o seu dardo contra o adversário, pois o diário do futuro e o portador são como um. Ou seja, se o diário for destruído, a vaca vai pro brejo. Ele só tem uma chance contra o adversário, mas com a ajuda de Yuno, ele consegue derrotar o jogador número 3. Yuki volta ao mundo paralelo e o Deus confirma que ele venceu a primeira rodada. Ele dá uma explicação sobre o jogo de sobrevivência. Cada participante possui um diário do futuro, que distorce o tempo, ou seja, cada ação que eles fazem pode mudar o futuro de todos. Agora cada um deles precisam descobrir quem são os outros participantes para eliminá-los. Mas isso não será uma tarefa fácil, pois quando um adversário descobre a identidade do outro e decide eliminá-lo, o diário mostra uma mensagem de fim da linha, indicando a possível morte dele. O Deus também diz que
que o último sobrevivente ocupará o seu lugar e irá controlar o mundo, se tornando o novo deus do espaço-tempo. Agora restam 11 participantes no jogo e todos querem a cabeça de Yuki. Será que ele conseguirá sobreviver a esse jogo mortal? O episódio começa com Yuki num colégio, onde é avisado que seu professor faltou. Yuki se pergunta se deve andar com seu diário, porque isso pode ser perigoso. Ele está nervoso e olha para Yuno, e se pergunta se deve pedir ajuda a ela, mas aí se lembra que ela é obsessiva por ele. A aula acaba e ele decide falar com Yuno, mas ela diz que não tem tempo e vai para ginástica, e diz que eles podem conversar depois. Ele fica com a cara de retardado dele, então uma garota de cabelo roxo chega e pede ajuda para chegar até a sala dos professores. Ela diz que quer saber mais sobre seu professor. Yuki está nervoso se perguntando quem é ela. Ela disse que seu professor é aquele que pode ser responsável pelo diário notifica uma mensagem. A garota entra na sala e fala para Yuki que suas notas mudaram de repente. Ela parece saber muito sobre ele. Ela fala que seu professor faltou hoje porque ele foi morto. Então ela revela que seu professor era na verdade o portador de um diário e que o número 3 foi morto por ele. Então ela se aproxima dele, pega sua mão e olha para seu celular. Ele se assusta e se afasta. A essa altura o cara tá com um bichinho na mão. Então ela mais uma vez afirma que ele é o primeiro. Agora o cara tá com o coração saindo pela boca. Seu celular mostra fim da linha. Yuno entra na sala de repente atacando a garota de cabelo roxo, mas ela se esquiva. Ela se apresenta como a número 9. Ela foge pela janela e de repente várias bombas explodem na sala, matando várias pessoas inocentes. Mas por sorte, Yuno e Yuki ainda estão vivos. Yuki está em estado de choque, mas Yuno diz que vai fazer qualquer coisa por ele. Ele está com muito medo de morrer e diz que tem que usá-la. Ele pede para que Yuno proteja ele. E é claro que ela diz que sim, né, galera? O prédio continua em chamas e a nona diz que colocou explosivos com sensores em todo o prédio e ameaça que se os alunos não quiserem morrer, fiquem parados onde estão. Yuki faz o contrário do que estava no diário e o futuro dele muda, pois o diário dele notifica tudo o que acontece perto dele. Yuno nota que haverá outra explosão e empurra Yuki, caindo sobre ele e perguntando sobre qual será a próxima previsão do diário. A próxima explosão será no corredor onde eles estão e rapidamente eles correm subindo as escadas. A nona diz que o futuro mudou de novo, mas que Yuki não escapará dessa vez. Eles continuam fugindo enquanto as salas explodem por onde eles passam e eles quase são atingidos por uma bomba. Yuki está deitado no chão perplexo. Yuno então explica que o diário dele, na verdade, somente mostra coisas que acontecem ao seu redor, mas que o dela tem tudo sobre ele e juntando os dois diários, eles são imbatíveis. Yuno fala que ele não vai morrer e que ele só precisa usá-la. Então ele fica chorando e falando o quanto ele é um bosta, como se a gente já não soubesse disso, né? A garota então fala que resta ainda 1h30 até o fim da linha e que eles podem atravessar o corredor onde estão os professores e os seus amigos. A cena muda para policiais conversando, então o chefe pede para que seja dispensado todos os atiradores de elite e é revelado que ele também é um jogador. Em seguida ele explica que se o coração da nona parar de bater, todas as bombas vão explodir. Yuki e Yuno estão se movendo com muito cuidado, mas a garota percebe que tudo está muito quieto e nada mudou no diário. Yuki vê um colega de classe e sai correndo chamando por ele. Seu diário muda e seus colegas o derrubam e imobilizam Yuki e Yuno. A nona negocia com a polícia exigindo que eles entreguem Yuki e que deixará todos os reféns escaparem. Eles devem pegar o celular dele e levá-lo até ela. Yuki tá chorando. A nona informa que eles estão em um campo cheio de bombas. Yuno avista tudo de cima sem poder fazer nada. Lembrando que ninguém pode sair das salas porque os corredores estão cheios de sensores de movimento. Então se saírem, tudo explode. Yuno se arrepende de dizer a Yuki que eles eram seus amigos, pois agora todos querem matar ele. Ela pensa em várias coisas e diz que vai salvá-lo a todo custo. De repente, tudo começa a explodir, pois Yuno sai correndo desesperada pelos corredores e diz que aquele que feriu Yuki dela vai morrer. Todos ficam sem entender o que está acontecendo. O policial diz que vai até lá. Yuki pede para Yuno parar, dizendo que tá tudo acabado e que ele vai morrer. Em seguida, a nona diz que todas as bombas vão explodir em 10 minutos. Keigo aparece do lado de Yuki, falando pra nona ficar quietinha. O policial diz que vai proteger Yuki. O garoto descobre que ele é o quarto jogador. Keigo revela também que na verdade a nona está atrás dele e que o diário dele é o da investigação. E caso ainda não tenha ficado claro, cada jogador possui um diário com uma habilidade única. No caso de Keigo, seu diário mostra o que acontece em suas investigações. Keigo diz que não quer o trono de Deus e que apenas quer proteger as pessoas. A nona exige que o policial mate Yuki. Caso ele não faça isso, todos ali morrerão. Keigo dá um sorriso para Yuki e aponta sua arma para ele, dizendo que as coisas mudaram. Yuki começa a chorar lembrando que usou Yuno para se salvar.
continuar e pede pro policial fazer aquilo logo, já que ele não quer ser visto como um fracassado. De repente, Yuno pula pela janela em direção à Nona. Keigo pede pra Yuki buscar seu diário, falando pra ele provar que não é um fracassado e derrotar a Nona. Yuki quer disfarçar que tá com um bichinho na mão e dá um belo sorriso, pois ele usa Colgate. Colgate me patrocina aí. A Nona tá raivosa. Yuki sai correndo no campo minado. Ele consegue desviar das bombas com os comandos de Yuno e finalmente recupera seu diário. A Nona percebe que Yuno está usando seu diário. O policial está sem balas na pistola para atirar nela. A Nona então se aproxima e chuta Yuno. Os alunos então começam a jogar coisa na Nona pela janela, enquanto Yuki corre em sua direção. Ela decide explodir tudo e Yuki é jogado em sua direção. Ele saca um dardo e corre até ela, ferindo seu olho. Nesse momento a terrorista está sem saída, mas consegue escapar, revelando que possui o diário da fuga. O dia chega ao fim. O quarto está com Yuki e Yuno e diz que logo os outros virão atrás deles também e pede para que ambos trabalhem juntos com ele. E Yuki e Yuno aceitam. E fiquem agora com o episódio 3 e 4. O episódio começa com um cenário de guerra e vemos uma garotinha chorando, pois ela perdeu seus pais. Essa garotinha na verdade é Uryu, que acorda depois de ter um pesadelo com o seu passado. A cena muda para Keigo na delegacia pedindo para Yuki e Yuno ajudarem ele em uma missão, pois o seu objetivo principal é acabar com esse jogo mortal. Ainda há 7 jogadores que não foram revelados e é preciso descobrir quem são eles e prender Uryu, que ainda se encontra solta. E já que a terrorista escapou usando seu diário da fuga, será uma tarefa difícil prendê-la. Yuki e Yuno vão até o local da missão e lá está o casalzinho apaixonado. Eles estão em um parque de diversão se divertindo. Quero dizer, se vindo de isca para tentar atrair a Nona, certo? Em seguida vemos vários policiais nas ruas e Uryu está escondida perto dali. Ela diz que vai continuar e ganhar esse jogo de sobrevivência. Ela troca suas roupas e sai pelas ruas ainda com o olho ferido. Ela olha seu diário e logo 2 policiais a perseguem. Em seguida aparece um cara bem esquisito na esquina. E aí, você sabe quem é? Porque eu não faço ideia de quem seja. Yuki e Yuno continuam curtindo no parque. Eles entram numa sala de terror e Yuki fala que é medroso. Esse cara é uma comédia mesmo, galera. E por incrível que pareça, Yuno se assusta. E Yuki pede pra ela largar seu braço. Eu não sei porquê, né? Yuki parece estar começando a gostar de Yuno e continuam se divertindo. O prota fica com vergonha, pois os dois vão até a piscina. Yuno fala que o biquíni tá apertado demais. E Yuki fica só de olho, né? Dizendo que são bem grandes os seus. E de repente a parte de cima do biquíni dela é levado pela água. Alguém acaba batendo nas costas de Yuno, fazendo ela abraçar Yuki. Ela fala pra ele não se mexer, senão todo mundo vai ver os... Você entendeu, né? Enfim, ela recupera seu biquíni. É, galera, o rapaz não aguentou tanta pressão. E no fim da tarde, eles estão na roda gigante sobre um pôr do sol. Yuki pergunta por que ela se interessa por ele. E um breve flashback mostra os dois no fim da aula, onde a garota convida ele para ver as estrelas. Após ela saber que seus pais se separaram, mas ele recusa em ir com ela. Mas Yuno escreve em um papel que eles iriam se casar um dia. Yuki concorda, mas diz que somente quando eles crescerem. Voltamos ao presente e Yuki pergunta se ela ainda está escondendo algo dele. Ela se aproxima dele e beija sua testa, dizendo que é segredo. E realmente ela está escondendo algo, galera. Vai por mim. Até o final desse episódio você vai saber. A noite enfim chega e Yuki leva a garota até a casa dela. Ela convida Yuki pra entrar e ele aceita tomar uma humilde xícara de café. Não, brincando, isso não aconteceu. Mas falando sério agora, descobriremos a realidade sobre a dura vida da garota. A cena muda para um colega avisando Keigo que eles estão em casa. Keigo fala que a Nona não vai atacar naquela noite. E falando nela, Uryu continua fugindo e olha para o lado e avista aquele cara suspeito de novo se aproximando dela. Ele pergunta se ela está bem. Uryu fica insegura com ele, mas ela sabe que precisa de ajuda e não tem escolha, então ela vai com ele. A Nona está deitada passando mal em uma cama. O cara aparece com um saco na cabeça e dá algo para ela tomar. A Nona pergunta quem é ele. Ele diz que é um justiceiro. A Nona diz que ele pode se arrepender por ter salvo a pessoa errada. O cara de saco diz que segue sua própria justiça e diz que ela é que pode se arrepender. Aí, não conta pra ninguém, mas ele tá certo. Yuno continua com Yuki em sua casa e vemos que a garota não tem eletricidade e nem tão pouco o que comer. E ela diz que a maçã que está sobre a mesa foi tirada do seu quintal. Ela sai para descascar a fruta. Yuki diz que vai até o banheiro. Então ele fica curioso em saber o que tem atrás da porta lacrada e se pergunta o que tem dentro daquele quarto. Em seguida, a Nona cai no chão e percebe que nada aconteceu no seu diário, porque na verdade tudo que ela via era uma ilusão criada pelo cara de saco, que também se revela como um usuário de diário. E ele perguntando a ela qual o nome do primeiro, ele arranca seu olho. Mas tá tudo bem, né? O olho que ele tirou nem prestava mesmo. Yuki finalmente abre a porta do quarto secreto de Yuno e se espanta com o que vê, galera. Agora as coisas estão ficando interessantes. E como consequência, galera, após a ação idiota dele,
dele, o deus do tempo fala que Yuki fez acontecer coisas impossíveis, e agora o futuro de todos os jogadores mudará drasticamente. E ainda assim, o deus diz que Yuki tem o seu respeito. Yuno aparece abalada, perguntando por que ele abriu a porta. Ele sai correndo como se tivesse visto 2 caras de moto vindo na sua direção para roubar seu celular. Yuki fica em casa se cagando de medo de Yuno e pensando em várias coisas, se perguntando se ela matou mesmo aquelas pessoas. E no dia seguinte ele recebe uma ligação de Keigo avisando que está lá embaixo na sua porta esperando por ele. Yuki pensa um pouco e começa a falar que quando estava na casa de Yuno, mas é interrompido pela garota, que fala com ironia para ele não contar sobre o que eles fizeram na noite passada, que isso seria constrangedor, fazendo o policial pensar naquilo que você também tá pensando agora. E Keigo somente fala que essas coisas acontecem, afinal eles são jovens. Os 3 estão no carro indo a um templo sagrado, pois de acordo com o diário de Keigo, a nona foi capturada e está lá. Ele precisa confirmar se a informação é correta. Chegando até o local, há uma grande fila de pessoas esperando para ser atendida pela sacerdotisa, que pode ver o futuro. O policial se apresenta e diz querer falar com ela. Eles acabam ficando de frente com ela e a sacerdotisa se apresenta como Tsubaki, a 6ª jogadora do jogo da morte. Todos ficam espantados. Ela afirma saber o futuro de todos e sabe que o policial planejou invadir o local. E o Yukizinho tá com medinho. Tsubaki ri dele chamando ele de inofensivo. Será? A 6ª diz que não quer se tornar deus e confirma que a nona realmente está ali e que eles podem fazer o que quiser com ela. Keigo pergunta o que está acontecendo e Tsubaki diz que não está para brincadeiras e mostra uma mensagem de fim da linha no seu diário, dizendo que vai morrer naquela noite. Ela diz que Yuki sobreviveu a 2 fins da linha, então ela propõe um acordo. Eles devem entregar Yuki em troca da nona, mas Yuno se recusa e Yuki você já sabe, né? Yuki decide passar a noite do lado dela como vigia. Tsubaki fala que seu diário é limitado e em seguida fala para ele se afastar de Yuno, dizendo que ela será a destruição dele. E ela diz que isso não está no diário dela, é só intuição feminina. E através de seu diário, Yuno sabe que a 6ª falou mal dela para Yuki. Ela diz que vai mandá-la pro além. De repente alguém provoca um incêndio na gaiola da 6ª e o diário de todos então muda. As pessoas tentam apagar o fogo, até que um maluco joga um balde de gasolina. E parabéns pra ele, né? É um jogador a menos, né, se for parar pra pensar. Mas na verdade o cara estava hipnotizado e de repente toda a galera do templo virou zumbi assassino e começam a se matar. Yuki diz que vai salvar Tsubaki, mas Yuno diz que isso é uma armadilha pra ele morrer. O Prota fala sobre o que ele viu na noite passada na casa dela e que não quer acabar do mesmo jeito como aquelas pessoas que estão na casa dela. Ele fala que Yuno é uma psicopata maluca. Agora o bicho vai pegar, galera. Yuki entra no local onde a sacerdotisa está e os extintores são ativados por Keigo. A 6ª grita e seus seguidores saem do transe, sem entender nada, enquanto Yuno pensa como vai acabar com ela. Tsubaki diz que alguém estava controlando seus seguidores, pois essa é a fraqueza do seu diário. E em algum lugar do templo, vemos a nona presa com um cara de saco, que está sem um saco agora. Ele diz que ela não tem chance de escapar dali. A 6ª está procurando por pistas em seu diário que apresenta vários inimigos ao mesmo tempo. O diário parece que ficou doido, e descobrimos que a fraqueza dela são seus seguidores. O maluco que prendeu a nona pega um cinto e finge que está se transformando em um Power Ranger. Tsubaki diz que vai precisar de Yuki, mas Yuno entra na jaula e diz que ela não vai precisar de nada, porque ela vai morrer ali, quando de repente o diário de todos mudam e um fim da linha para Yuki é anunciado. Então vemos novamente o maluco conversando com a 6ª, vestindo uma fantasia e dizendo que tem uma audição 100 vezes melhor do que qualquer um. Ele começa a dançar dizendo que o plano dele de aniquilação da seita terá sucesso, mas a nona pergunta se ele tem certeza disso, porque diz que Yuno é fora do comum e não pode subestimá-la. E de repente vemos Yuno metendo um machado em um cadáver. Yuki questiona sua ação. Yuno então pede para ele matar os cadáveres, porque na verdade eles não estão mortos, somente estão sendo controlados por alguém, que provavelmente nós já sabemos quem é. Yuno começa a detonar a galera zumbi e diz que usará Tsubaki para salvar Yuki. O maluco fica sem entender o que está acontecendo lá em cima, e mais uma vez o Ryu reforça que Yuno não é normal. Em seguida Yuno pede para Yuki escolher de qual lado vai ficar e diz: escolha a 6ª e morra, ou me escolha e sobreviva. Cara, agora o bagulho vai ficar doido, galera. E para saber da continuação, deixa muito like e se inscreva para não perder o próximo episódio. Agora escolha seu próximo vídeo na tela e eu te vejo lá.